eu falei para você que nós iríamos ter uma visita hoje aqui no programa, não é? Aliás, 2 visitas, porque é um casal. Eles estão em Trindade, em Romaria, e vieram aqui para contar o testemunho. E eu quero chamar, então, esse povo bonito. Pode entrar aqui. Se quiser deixar a bolsa aí com os meninos, é um prazer ter vocês aqui, viu? Nem acredito. Que alegria! Prazer é meu, pode ficar à vontade, senta, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom ter vocês por aqui, fica à vontade. E eu aqui falando de devoção, eu sempre me emociono quando falo de devoção, porque quando eu falo de devoção eu falo da minha história, e assim como todo mundo, a gente vive uma luta diária, né? Neste mundo a gente tem que carregar a cruz, às vezes a gente tá ali, supera a cruz e vem outra, não é? A vida é assim. A vida é assim. Então, eu quero dizer para vocês assim, o quanto eu fico feliz de ter vocês aqui, de ter dado tudo certo para vocês virem de Trindade, né? Estarem aqui para rezar junto com a gente. Sejam bem-vindos. Obrigada. Me conta como que está sendo essa romaria em Trindade, Goiás. Não é a primeira vez que vocês estão aqui? Não é a primeira vez. Com essa já é a 5ª vez que nós estamos vindo. Sempre quando nós viemos para cá, né? Nós passamos por Goiânia, né? E ficamos lá um dia em Goiânia, um dia ou 2, depois a gente vem para Trindade, né? E é sempre assim, sempre quando nós chegamos em Trindade, né? É sagrado, né? A gente vai lá na Basílica do Divino Pai Eterno, vai na Via Sacra, vai na Igreja do Padre Pelágio também, né? Vai na Igreja Matriz. Inclusive, essa vez foi algo assim muito emocionante que aconteceu nas nossas vidas. Conta. Algo assim que, olha, vai ser para nunca mais esquecer. Né? Primeiramente, conseguimos participar do programa Boa Noite, Meu Pai. Lindo, né? eu assisti, vocês lá. Assistiu, né? Então, com o Padre João Bosco e o Rodolfo. Sim. Né? E depois também, né, conseguimos participar do terço, né, que foi na terça-feira até, inclusive, né? Até foi a irmã Márcia que dirigiu o terço, né? Também foi outra experiência emocionante, né? E agora estamos aqui, né? Estamos aqui que para nós também está sendo outra experiência maravilhosa. Ótimo! Né? Estar aqui, minha esposa, infelizmente eu não tenho assim tanto tempo como a minha esposa. É o Carlos. Isso, Carlos e Adriana. E Adriana, né? Eu não tenho tanto tempo assim quanto ela, né? Porque eu trabalho fora, né? Ela fica em casa, né? Para assistir a nossa programação. Mas ela é uma, como se diz, uma telespectadora assídua. Eu sei. Do seu programa, né? Que bom. Então ela sempre fala bem de você para mim, né? Fala que o sonho dela seria vir aqui te conhecer. Pronto, Adriana, deu certo. Sonho realizado. Graças a Deus. E a importância da fé, né, Adriana? É muito, né? É muito importante para nossa vida, né? Muito. Sem Deus não somos nada. Não somos nada. E lá em São Paulo, em tudo que vocês vivem, a fé sempre está presente. Sim, com certeza. Lá tem uma igreja que vocês participam. Sim. Como que é o nome? É o padroeiro. Você lembra? Então, nós estamos frequentando atualmente a igreja São José de Vila Zerina. Fica ali no bairro de Vila Alpina, Vila Zerina, mas é próximo da Vila Alpina, em São Paulo. Mas a gente chegou a frequentar outras igrejas também, né, que ficam ali próximo, né, que agora está dando mais certo, né, da gente ir nessa igreja. Ir para lá, né? Agora. Vocês também têm uma experiência com o terço que vocês rezam nas casas, não é? Que vocês Sim, me falaram? Exato. Daqui a pouco nós vamos partilhar mais sobre isso. Certo. Você que está aí acompanhando a minha conversa com o Carlos, com a Adriana, talvez você esteja se identificando, um casal que busca viver a fé, que tem o trabalho, que tem a luta diária, mas que confia no Pai Eterno. E lá na casa deles, eles rezam conosco através da TV Pai Eterno. E acompanham missa, novena. Sim, exatamente. Não é? Exatamente. Sai de casa sem assistir a missa pela manhã. Olha, 5 que para maravilha. 7. O seu programa também, né, como não podia deixar de ser, vou fazer né? minhas coisas, eu retorno e já ligo de novo. Ótimo! Então daqui a pouco eles vão partilhar mais de toda essa missão que eles realizam, que eles têm, porque todos nós temos uma missão nessa vida. E a tarde está assim, repleta da bênção do Pai Eterno, cheia da graça de Deus. Eu estou aqui com essas pessoas especiais, o Carlos e a Adriana,
que voltaram aí, vieram, melhor dizendo, de São Paulo capital, estão em Trindade, Goiás, fazendo essa experiência como romeiros, um lugar tranquilo. O Carlos está de férias, é isso, Carlos? Sim, e aí dá para descansar, rezar? Com certeza, descansar, passear, né, fazer tudo que tem direito. Conhecer muita gente legal. Sim, até pessoas que eu nem imaginava. Olha só. E como que foi a experiência de vocês, assim, com a devoção do Pai Eterno? Quando que vocês conheceram? Foi pela TV? Bom, o primeiro contato? Bom, na verdade, né, meus pais, eles assistiam, né? Eu comecei a ter o conhecimento mesmo assim, né, através dos meus pais, que eles assistiam, sempre acompanhavam e falavam para mim da cidade de Trindade e tal, né? E aí me despertou também interesse, né, em começar a assistir, né? Comecei a me interessar, comecei a acompanhar os programas, né? Entendeu? E aí já até comecei a decorar os horários que passavam os programas, né? Entendeu? Como a novena do Pai Eterno, né? A novena do Divino Pai Eterno, né? Também depois a novena do Perpétuo Socorro, né? Então, tomei gosto e aí não perdi. Sempre que eu tenho possibilidades de conseguir assistir, eu não desperdiço. Eu aproveito e assisto. Ótimo. Aproveito, rezo junto. É bom para rezar, não é? Sim, também, né? A gente vive na correria, a TV leva a gente para oração, com certeza. Isso, aproveita e a gente pede também, né? Por as nossas necessidades e também pelas necessidades de outras pessoas, que a gente também sabe, né? Que estão enfrentando dificuldades, né? E ao mesmo tempo também agradece, né? Porque acima de tudo nós temos mais que agradecer do que pedir, né? Com certeza. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Né? Exatamente, sem A gente tem muito o que pedir, mas com certeza se olhar lá no fundinho do coração vai perceber que tem muito mais motivos aí para agradecer, porque Deus tem cuidado de nós. Ô, Adriana, mas conta agora para o pessoal que está acompanhando da experiência que vocês fazem rezando o terço nas casas. Quando eu conheci o Carlos, ele já participava. Tem mais de uns 25 30 anos. 30 anos que ele anos. participa. Exatamente. E toda semana numa casa diferente a gente reza o terço. Só que antes da pandemia, quando veio a pandemia, aí teve que dar uma parada, como todos os lugares, né? Mas é muito lindo também. As famílias falam, eu quero terço lá na minha casa, vocês vão até lá para rezar. Isso. Exatamente, por isso que se chama grupo de rua, né? Grupo de rua, né? Porque um dia numa casa, outro dia numa casa, né? E, por exemplo, hoje numa casa, alguém que participou, eu quero que faça na minha casa. Aí vocês vão. E às vezes, por exemplo, tem alguém que não participa, né? Mas que alguém que participou informa, né? Que participou, que gostou, a pessoa às vezes se interessa e acaba marcando na casa dela também. Muito bom. Né? É momento de partilha, momento de oração, né? Sim, exatamente. É especial. Com certeza vocês fazem uma experiência bonita. Muito bonita mesmo, viu? Uma experiência também para mim que foi marcante foi quando comecei a participar. Do terço? Exatamente, foi uma experiência muito marcante, né? Porque na ocasião, isso aí foi mais ou menos em 93. Isso aí, tá? Eu me lembro claramente da época, né? A empresa em que eu trabalhava, né? Passou por uma reestruturação e em vista disso eu acabei tendo que sair da empresa. Sim. Né? Acabei sendo desligado da empresa, né? E devido assim ao ramo de atividade da empresa, muita gente falou, dificilmente você vai conseguir encontrar agora outro emprego. Olha né? Tá aí uma coisa que infelizmente eu não sei fazer, né? Porque se alguém fica desempregado, eu tento dar coragem para aquela pessoa, eu tento animar aquela pessoa, vai abrir né? uma outra porta para você, Carlos. Então teve gente que me falou, não, agora vai ser difícil você encontrar outro emprego e tal, né? Então, aí, se eu já estava assim um pouco chateado, comecei a ficar mais chateado ainda, né? Para falar a verdade. Mas aí, como eu também sempre fui um católico praticante, né? Ia lá na igreja que ficava próximo da minha casa, né? E eu comecei a reconhecer que eu tinha que ir mais além, que não bastava simplesmente ir à missa. Não bastava ir só nas celebrações, né? Eu comecei a reconhecer que a vida de um cristão exige mais. Exige mais. Né? Não basta a gente dizer que tem fé só da boca para fora. É verdade. Né? Essa fé ela tem que ser demonstrada, né? Através dos nossos serviços colocados para Deus. Né? Então, e aí, na ocasião, numa das celebrações, né, o padre falou do grupo de rua. Falou do grupo de rua, isso aí me tocou muito. Aí você falou, me tocou, eu comecei... Deus tocou no meu coração
né, dizendo, fala assim, ó, você está querendo participar de um grupo. Tá aí essa oportunidade. Tá aí, né? Entendeu? Aí, quando terminou a celebração, né, eu fui falar com o padre, né, e depois ele já me indicou a pessoa que coordenava o grupo, né? Posso até falar o nome da pessoa? Pode, com certeza. O nome dessa pessoa é Maria Felicita. Maria Felicita? Isso, exato, né? Eu até faço questão de falar o nome dela, porque infelizmente ela não está muito bem de saúde. Olha, todos podem rezar pela Maria Felicita. Então eu quero rezar por ela, né? Pela recuperação dela, né? E ela foi uma bênção na minha vida, porque foi através dela que eu comecei a participar do grupo, né? Que ela começou a falar para mim do grupo. Inclusive, o primeiro encontro que eu participei foi na casa dela, em 93, né? Então, e aí ela sempre me deixou à vontade no grupo, ela sempre me ajudou, né, a expressar, né, o que eu entendia do que era falado da Bíblia, né, porque esse grupo é isso, sabe? A gente se reunia, né, fazia orações, lia a Bíblia, lia o Evangelho do dia. Sim. E também comentava. E partilhava, né, o que cada um entendeu, o que tocou o coração. Exatamente, exatamente, então, né? E a gente comentava também sobre o Evangelho, né? Então, e foi justamente calhou, né, de ser nessa época que eu estava enfrentando esse problema, né? Que eu acabei de citar há pouco, né? Sim, que eu saí da empresa que eu trabalhava, né? Então, e aí como se diz assim, né? Eu achei que foi uma grande reviravolta que deu na minha vida a partir daí, né? Porque eu não só, além de participar do grupo de rua, eu comecei a participar também de grupo de jovens, de crisma, né? Inclusive fui coordenador de um grupo de jovens, né? Sim. De uma igreja lá do meu bairro, né? No bairro lá que eu moro, né? No caso, que é a Vila Ema, né? Ali próximo da Vila Formosa, Vila Prudente, né? Em São Paulo, Zona Leste de São Paulo, né? Então, eu comecei a participar, né? Participei depois com ela também da pastoral familiar, também nós participamos, né? Sim. Então, e aí, né? Parece daí que a gente vê que vem de Deus mesmo, às vezes, assim, as coisas que a gente menos espera, né? Quando a gente pensa que parece foi algo ruim? Isso. Não foi tão ruim assim. Não foi tão ruim assim. Sua vida precisava tomar outro rumo. Exatamente. Foi uma experiência que eu vi, que eu reconheci, que Deus mostrou para mim que eu tinha que passar por aquilo. Sim. Entendeu? Sim. Né? Mas aí você conseguiu outro emprego. Consegui. Olha que E eu tive um sonho. Eu tive um sonho, nessa mesma época, né? Em que eu estava, assim, num local escuro. Né? Então, e eu já estava, assim, bem animado por estar participando de um grupo, dos grupos, né? Entendeu? De ter uma vida religiosa mais ativa, né? Mas aí eu pedia para Deus, né? Falava assim, mas eu preciso também encontrar um trabalho, né? Não pode, né? Me ajude, Senhor, né, a encontrar um trabalho que dê certo para mim e tal, né? Nesse sonho eu estava assim num lugar escuro, de repente acendeu uma luz. De repente acendeu uma luz, né? E depois eu até comentei sobre esse sonho que a minha mãe, Deus a tem, né? E ela falou para mim, é a luz de Deus na sua vida. É a luz de Deus que está iluminando a sua vida, entendeu? E que está fazendo com que você tome um outro rumo na sua vida, um rumo muito melhor. Pronto. Né? Deus cuidando de você, né, cara? Exatamente. E assim mesmo acontece com todos nós. Você que está aí acompanhando o testemunho do Carlos e da Adriana. Muitas coisas acontecem que a gente acha... E também acontece comigo. A gente acha que é ruim. Mas quando a gente vai ver lá na frente, porque Deus vê lá na frente o que a gente não consegue ver, a gente percebe, foi bom ter acontecido aquilo. Eu tinha que passar por aquilo. Foi Deus abrindo portas na minha vida. Creia, confiança, o que a gente falava no início do programa. Se for para você resumir, Adriana, em uma palavra, Deus na sua vida, qual a palavra? Amor. Amor. E você, Carlos? Fé. Fé. Ótimo. Que esse amor cresça cada vez mais no seu coração, viu, Adriana? Não duvide desse amor, pode qualquer pessoa que estiver fora te leve a duvidar desse amor. Não duvide, porque o amor de Deus, ele é certo na nossa vida. Se a nossa humanidade não consegue perceber, se a gente não consegue ver, mas o amor dele se faz presente. Independente se a gente sente ou não. Porque tem hora que a gente passa por momentos que a gente não sente, não é?
mas o amor de Deus está ali, ó, junto com a gente, não nos desampara. E a certeza. fé, Carlos, precisa ser cultivada a cada dia, né? Exatamente. Para que a gente não caia no automático do dia a dia, da correria do trabalho. Então a gente cultiva a fé, o que vocês fazem, rezando o texto, meditando a palavra, estando em Romaria, em Trindade, Goiás, né? Exato. Falando dessa fé para milhões de pessoas que assistem a nossa programação. Isso tudo é cultivar a fé no coração. Continue assim. É um prazer poder partilhar aqui no programa a história de vocês, de fé, de amor, de dedicação, de esforço, tá bom? Tá bom. E Trindade Goiás está sempre assim, ó, de braços abertos para acolher vocês e todos os devotos do Pai Eterno. Certo, porque é muito fácil, né, a pessoa simplesmente dizer que tem fé, né? verdade. Mas precisa ver se a nossa prática de vida condiz com isso, né? Então, inclusive, né, eu só gostaria de complementar dizendo o seguinte, né, porque por mais, aproveitando que eu sei que milhões de pessoas estão me vendo aqui agora, né? Então eu gostaria de dizer o seguinte, por pior que seja o seu problema, a sua situação, o desafio que você enfrente na sua vida, nunca desista, nunca desanima, né? Porque com Deus nós temos uma chance. Sem Deus nós não temos chance alguma. Isso mesmo. Isso é uma grande verdade. Continuem em Romaria, em Trindade, aproveitem, porque aquela cidade é abençoada e tem muita gente abençoada lá, com certeza, para vocês partilharem da vida, né, conhecerem. Sejam sempre bem-vindos aqui no nosso programa. Muito obrigada. Nós Continue assistindo a TV Pai Eterno. Com certeza. Tá bom? Que Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigada.